dia, meus amores! Tudo bem com você? Espero que você esteja bem, que esteja se cuidando, esteja em casa, pra gente logo voltar a se encontrar, porque eu tô morrendo de saudade de você, certo? Mas enquanto isso não acontece, então a gente vai ter hoje uma aula de revisão bimestral, né? Então essa aula de revisão é o quê? É para a gente relembrar todos os conteúdos desse bimestre e conteúdos esses que vão cair na nossa prova deste bimestre, tá? Então, o que eu quero? Antes de eu começar o vídeo, eu quero que você deixe do seu lado a caneta, um lápis, uma borracha e o caderno. O que você vai fazer? Qualquer dúvida que você tiver, anota no seu caderno e depois, no final do vídeo, você me manda com uma mensagem no Positivo On que eu vou estar respondendo vocês. Ok? Vamos lá? Então, para a gente começar, vamos relembrar lá das nossas múmias, né? Então, quando a gente começou lá o bimestre, a gente explicou sobre o processo de mumificação, né? E aí a gente falou ainda das pirâmides. Então, as pirâmides do Egito, que era onde eram colocados os corpos dessas pessoas mumificadas, né? A gente falou dos faraós, lembram? Então, assim, o processo de mumificação. Eles retiravam os órgãos da pessoa de dentro do corpo, né? Colocavam em vasos muito bonitos, passava-se por um processo de limpeza do corpo e depois começava o processo, onde eles pegavam as faixas, iam enrolando os corpos e colocavam dentro dos sarcófagos, né? Quando colocados dentro dos sarcófagos, eles eram enterrados dentro dessas pirâmides. Então, como eles acreditavam nessa vida após a morte, então eles deixavam o corpo intacto para quê? Quando o faraó voltasse, o corpo estaria intacto ali e ele poderia olhar o seu corpo e retornar à vida, né? Então, esse era o pensamento que eles tinham. Então, por isso, todo esse processo de mumificação. A gente falou também de uma múmia bem famosa. Essa múmia ela vive em Curitiba, no bairro Bacaxiri, muito próximo da gente. Alguns de vocês falaram para mim que já viram ela, né? Então a gente falou da múmia Tutmeia, né? Então a múmia Tutmeia, ela vive em Curitiba, como eu já falei para vocês, no Museu Egípcio, certo? A gente viu sobre ela, a gente leu a história dela, né? Que ela era a múmia cantora, então ela era muito famosa, né? Por ser essa múmia cantora que cantava para o faraó e toda a sua família. E aí a gente viu um processo que foi feito com ela para tentar chegar até como seria o rosto dela aproximadamente, tá? Então a gente tem aqui, ó. Então essa primeira imagem que a gente tem aqui é como ela está, e eles foram tentando reconstruir toda a face, né? E colocaram o cabelo, o estilo que ela seria. Então aqui, ó. Nessa última imagem, a gente consegue ter uma ideia de como seria a Tutmeia. Então, ela era uma moça muito bonita. Então, ela era uma múmia que morreu muito cedo. Então, ela era ainda uma moça, né? Ela não tinha 30 anos. Então, quando ela faleceu, e aí foi feito todo esse processo de mumificação. E acredita-se que a Tutmeia seria dessa forma aqui. Quando a gente falou da múmia Tutmeia lá também, eu falei bastante para vocês da relação do Brasil e Egito, como foi dada, né? Então eu coloquei uma música lá para vocês, que era a música do Olodum, lembram? A divindade do Egito? Então, nessa música, ele falava bastante características, né, sobre o Egito. Então, essa música ela foi feita para um carnaval, né, falando de diversas características. Aí, quando ela falava lá, ela falava sobre os deuses do Egito. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre esses deuses. Então, assim, aqui eu coloquei alguns para vocês. Então, Ísis, Osíris, Sete, Néftis, né? Então, a Ísis, lembram que a Ísis, ela era irmã de Osíris e também era esposa dele? Então, eles casaram. Por quê? Porque os deuses acreditavam que eles tinham que dar continuidade à família. Para eles darem essa continuidade à família, então eles teriam que se manter entre os deuses. Então, eles tinham que ter relações com os deuses, né? E aí os egípcios também acreditavam que Osíris, ele era o fundador do Egito todo. Então, através de Osíris surgiu o Egito, tá? E aí a gente falou também das diversas transformações que os deuses faziam, a questão religiosa, né, que era bastante influenciada por eles.
No decorrer do bimestre, a gente também falou sobre as 3 orientações corporais, certo? Então, a gente falou lá sobre a dança, o envolvimento do Egito com o Brasil, né? E aí a gente chega nesses 3 movimentos corporais ou orientação corporal. Então, o primeiro que a gente tem é o plano de porta, né? Então, esse aqui eu pedi para vocês praticarem todos os 3, né? O primeiro de porta. Então, os braços para cima e as pernas semi-abertas para poder dar o equilíbrio. Lembram? O próximo é o nosso plano de mesa. Então, o plano de mesa é como se o corpo tivesse que formar um T, tá? Ou ele também pode formar um L. De que forma? O L ao contrário, com as 2 pernas no chão e o tronco mais abaixo, então formando esse L ao contrário. Ou a gente pode tentar fazer com uma perna só e formar esse T. Lembrando, essas 3 formas de orientação corporal, elas vêm do equilíbrio. Aí, nós temos o plano de roda, que é considerado o mais simples a ser feito. Ele é praticado quando a gente anda, então, um braço para frente, um braço para trás, perna para frente, perna para trás, né? E aí, como eu já falei, eu pedi para vocês praticarem todos eles. Depois, a gente veio para a escrita egípcia, né? Então, a escrita egípcia, ela era através de símbolos. Então, ela era chamada de escrita hieróglifo, tá? Então, essa escrita, ela vinha com esses símbolos, né? Geralmente símbolos da natureza. E ele poderia ser o quê? Para as palavras serem formadas, ele poderia ser desenhado o que eles queriam falar, ou a junção de diversos elementos desse desenhado para se escrever uma nova palavra. Tá? Então, eu coloquei aqui do lado para vocês, ó, alguns exemplos. E na escrita, eu também pedi para vocês criarem o alfabeto de vocês e escreverem uma frase, tá? Então, não esquece lá como era feita a escrita. Então, através dos símbolos. Também estudamos sobre o papiro. Então, eu expliquei para vocês que existe a planta papiro e dessa planta papiro surgiu o papel, né? Então, assim, os egípcios, eles sentiram a necessidade de ter algo para escrever, né? Então, eles faziam em barro, né? Em pedras, a escrita que a gente já falou. Porém, eles tinham essa necessidade. Então, eles faziam o processo de fabricação do papiro. Então, retirava a planta, descascava o caule, né? Como ele fala aqui na imagem número 1. Na número 2, cortavam bem fininhos. Número 3, pegavam as tiras e intercalavam, horizontal e vertical, certo? Depois disso, prensavam e as folhas não ficavam muito grandes. Porém, como eles queriam folhas em rolos para eles irem desenrolando e escrevendo, eles uniam esse papel, certo? Esse processo eu mostrei para vocês num vídeo, né? Lembram que eu mostrei lá aí o papel de papiro, os desenhos que eram feitos, as escritas, tá? Mas esse é o processo de fabricação. Sempre lembrar, existe o papiro, que é a planta, e existe o papel de papiro. Esse papel de papiro é feito através dessa planta, do caule dessa planta, certo? Então, galerinha, a gente chegou ao fim da nossa revisão. Espero que vocês tenham lembrado bastante coisa, que tenha ficado bem clara para vocês. Qualquer dúvida, me manda no positivo 1 lá, por favor, tá? Eu vou estar respondendo vocês. E aí, eu vou mandar para vocês um questionário. Então, esse questionário são algumas perguntinhas, vou mandar no positivo 1, tá? Elas devem ser copiadas no caderno e respondidas. Na nossa próxima aula via Zoom, a gente vai corrigir e tirar todas as dúvidas, certo? Então, fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa e juízo. Beijão para vocês!